vai colocar aqui. O assunto do Fala Saúde de hoje é gastrite. Quem está aqui com a gente para tirar nossas dúvidas, o pessoal de casa, é o gastroenterologista Otávio Souza Júnior. Doutor, boa tarde, muito obrigada pela presença. Boa tarde, doutor. Olha, tem uma pergunta aqui do Isaac Leão de Barcarena. Ele diz que ele tem gastrite há 5 anos, já fez tratamento, mas interrompeu, acabou parando de tomar os medicamentos, agora está se tratando com remédios caseiros, inclusive couve com mel, mas sente muita náusea. Esse remédio caseiro faz efeito? O que é que você indica para ele? Na realidade, nenhum desses remédios caseiros comprovadamente tem efeito científico no tratamento de gastrite ou das doenças que a gente chama ácido-relacionadas. Na realidade, também tem que ver se o tratamento realizado foi direcionado para o problema dele. A simples presença de náusea não pode caracterizar uma gastrite. Então vamos tirar as dúvidas principais assim. A Amanda Luiz Beatriz pergunta quais os sintomas da gastrite. Ela pergunta se a azia contínua pode ser um princípio da gastrite. Primeira explicação é que a gastrite do leigo, a gastrite da população, é essa caracterizada pela azia, o desconforto, o mal-estar na parte superior do abdômen, da barriga. Para nós, isso aí é uma outra doença que é chamada de dispepsia. Então, essa gastrite aí, do leigo, da população geral, tem, na maioria das vezes, relação com a hiperacidez e, obviamente, com a azia. Está relacionado a alguns alimentos que a pessoa ingere ou não? Ela pode, qualquer alimento que ela come, ela pode realmente ter essa azia? Esses fenômenos que a gente chama de dispépticos, o principal seria a azia, tem relação sim com alguns alimentos ácidos, alguns alimentos irritantes gástricos e algumas pessoas com períodos prolongados de jejum. Pois é, o Antônio Márcio do Paracuri 2, ele diz que tem gastrite de grau 1 e quer saber se a doença pode evoluir caso ele não se trate. Não, a doença é estável. A evolução dessa alteração vista pela endoscopia é muito remota, então tem que ser acompanhado, mas não há necessidade de preocupação. A dúvida da Samara Batista e do Braulio Uchoa é o que é a gastrite nervosa? Gastrite nervosa é justamente isso que a gente quis separar, o que é a gastrite do leigo da população para a gastrite do médico. Essa que a população tem, que é caracterizada por esses sintomas, em que predomina a acidez, a queimação, o desconforto, e que tem relação com a emoção, a ansiedade, quadros depressivos, é a dita gastrite nervosa, né? Uma preocupação muito frequente e recorrente de quem tem gastrite é que ela evoluiu para uma úlcera, e essa é a pergunta da dona Lúcia Gonçalves, aqui do bairro da Ponta. Na realidade, a preocupação dessa evolução é para ser desconsiderada. Por quê? Porque a úlcera exige um componente hereditário, e na ausência desse componente hereditário, é remota, muito remota, numa cascata que a gente conhece na medicina, o desenvolvimento da doença ulcerosa péptica. Então, desconsiderar. Doutora Rita Vilar também pergunta se há uma melhor dieta para curar a gastrite. Eu acho que deveria ter uns alimentos que não são indicados, né, para quem tem a gastrite. Alguns, inclusive, fazem parte da dieta do paraense, né? Perfeito, essa é uma pergunta muito boa. Por quê? Porque alguns alimentos, notadamente na nossa região, são irritantes, são estimulantes de acidez ou agressivos, bem condimentados. Eles desencadeiam fenômenos desse tipo, não só em quem tem a dita doença, como aqueles que se sentem mal quando exageram em determinado alimento. Então, eles são proscritos nessas situações. Você pode citar pelo menos alguns, assim, por exemplo, aqui, a farinha? A farinha nem tanto, mas vamos aí, o tucupi, pimenta, a pimenta, o cupuaçu, açaí, peixe excessivamente salgado em algumas regiões. Na realidade é o que irrita, né? Então, os excessivamente cítricos e os excessivamente o limão, então, picantes. pode ser? Pode. Na hora do almoço, uma pergunta aqui lá de Castanhal. A Paula Barbosa, ela quer saber que cuidados a grávida deve ter caso ela tenha gastrite. A grávida não pode tomar qualquer medicamento. Então, se há evidência da doença e ela é comprovadamente sintomática, o tratamento dela é dietético, é restrição desses alimentos que estimulam e determinam o aparecimento dos sintomas e a utilização de alguns medicamentos que nós chamamos antiácidos. Limita-se a isso o tratamento. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Lembrando, né, João, que sempre é indicação médica, sempre procurar um médico em caso de qualquer sintoma. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado por esclarecedores, com certeza, doutor. Obrigado. E na próxima...